Boa noite. Boa noite. Boa noite. Já temos bastante gente aqui na sala, né? Sejam todos bem-vindos nessa noite aqui para a gente compartilhar conhecimento, aprimorar os nossos conhecimentos, né? E nós temos, assim, a grata satisfação de hoje estar com 4 mulheres maravilhosas aqui que irão nos presentear, né, com a participação delas aqui conosco. Nós teremos, o nosso tema é empreendedorismo em tempo de home office. Para quem ainda não me conhece, sou Jandira Eugênio, contadora, coordeno este ano a Comissão da Mulher Contabilista, e também já quero agradecer a todas, né, as 15 companheiras que nós temos no grupo e se esforçaram para realizar esse evento, essa live. Muito obrigada a todos. Obrigada também ao apoio do pessoal do CRC, da assessoria de comunicação, né, que ajuda bastante a gente a realizar esses eventos. E nesse tema de hoje, nós vamos discorrer sobre os prós e os contras dessa nova ferramenta de trabalho, né, desse novo modo de trabalho, que é o home office, sobre empreendedorismo. Eu gostaria de combinar uma coisa com vocês, por favor. Quem não estiver fazendo uso da palavra, deixa seu microfone desligadinho, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Nós hoje temos, como eu estava falando, 4 mulheres maravilhosas, ativas, proativas, empreendedoras, antenadas, né, com o novo, com as mudanças, verdadeiras desbravadoras. Muito obrigada a vocês, né, por estarem aqui conosco hoje, nesse início de mês, né, nós estamos deixando o mês de agosto, que foi comemorado o voluntariado, e nós temos aqui essas mulheres conosco para nos doar, né, voluntariamente um pouco do seu tempo e compartilhar conosco os seus conhecimentos. E são elas, Catarina Amaral, de lá da Bahia, né, contadora também. Eu não vou me aprofundar no currículo de nenhuma, eu gostaria que cada uma delas, à medida que for fazendo uso da palavra, ela destaca do seu currículo aquilo que, digamos assim, contou de forma muito efetiva nesse ano que foi atípico, diferente, novo para todos nós, tá bom? E nós temos também a Priscila Galindo, que também é contadora, colunista da Gazeta Alagoas, aqui de Alagoas. Nós temos a Lieda Amaral, que é professora, também contadora, e outro dia eu estava vendo um card das redes sociais dela. Minha gente, dê uma olhadinha e vamos fazer semelhante, porque é uma perfeição, viu? Parabéns, Lieda. E Dorgivânia Arraes, presidente do CRC lá de Pernambuco. Então, nessa noite, nós vamos, assim, cada uma delas vai discorrer sobre um pedacinho desse desafio de empreender em tempo de home office, e depois nós teremos um tempo também para fazer questionamentos a elas, tá bom? No final da apresentação, a gente abre um espaço para perguntas. Então, à medida que vocês tiverem as dúvidas, vão colocando aqui no chat, que aí depois a gente vai, na medida que o tempo permitir. Jandira, ficou mudo o teu. Jandira, ficou mudo, Jandira. Congelou a imagem dela.
A internet está ruim para a Jandira. Você ficou congelada, Jandira. Ela não está escutando, porque Está está sem congelada. rede. Ela está sem rede, Maria José. Deixa eu falar aqui com ela. Um momentinho, vou ver aqui. Se essa mudança for doméstica, for superior a 30 minutos e voos internacionais superiores a 1 hora, caso o passageiro não concorde, a empresa deve oferecer as opções de reacomodação e reembolso integral. Gente, ela não está atendendo, eu acho que ela está aguardando alguma coisa lá que não deu certo lá na internet dela. Então, como ela já apresentou e estava dando continuidade, eu sou Maria José, também sou vice-presidente de desenvolvimento profissional lá aqui do Conselho de Contabilidade. Eu quero agradecer de antemão e em nome do nosso presidente Vieira a presença de vocês aqui, essa colaboração que vocês vão nos dar, passar um pouco desses conhecimentos que nós necessitamos tanto. Então, eu quero só agradecer e passar para você que comecemos cada uma, não sei qual foi a sequência que ficou, mas, Lieda, eu deixo com você para iniciar esse bate-papo, essa webinar da gente, e sejam muito bem-vindas, todas. Como eu já falei antes, Catarina, Lieda, Priscila e Dogivânia, bem-vindas ao nosso estado, mesmo que virtualmente, mas sintam-se em casa, em Alagoas. E temos também aí a jornalista, que é contadora, daqui já de Maceió, e um bom bate-papo conosco, e sejam bem-vindas. Lieda, você pode começar, por favor? Lieda? Ela também não está me ouvindo. Estou ouvindo. Lieda, você pode dar continuidade? Eu já fiz as apresentações, claro. A Jandira não estava conseguindo ver, então... Estão me ouvindo, pessoal? Agora, Jandira, inclusive eu comecei... Voltou. Menino, o notebook cismou de... Sumiu, parou, do nada. Jandira, não é bateria. Ô, Jandira, eu dei continuidade para não ficar parado, mandei até uma mensagenzinha para você, eu deduzi que tinha sido isso mesmo, alguma coisa aconteceu. Agora dê a sua sequência, por favor. Você é maravilhosa, Maria, obrigada. Bom, mas é isso, nós vamos então iniciar com a Priscila, aqui de Alagoas, né? Ela vai conversar com a gente os prós e os contras, né, de se trabalhar em home office. É toda a sua palavra, Priscila. Bem-vinda. Boa noite, minha gente. Está todo mundo escutando? Está tudo bem? Sim. Boa noite. Vou me apresentar. Eu sou Priscila Galindo. Atuo na área há mais ou menos 12 anos. Sou empresária contábil, sócia e diretora da Tática Assessoria Contábil. E venho aqui hoje deixar umas dicas e algumas soluções sobre produtividade em home office. Então, o que eu vou trazer como experiência própria, tanto minha quanto a da minha equipe, né? Hoje eu tenho 10 funcionários que atuam comigo, e o que foi que a gente utilizou para que a produtividade aumentasse durante esse período de pandemia. Bom, eu acredito que quase ninguém que é contador, empresário, poderia imaginar uma cena onde o escritório estava indo para casa. Né? Em toda a minha vida de contabilidade, eu nunca imaginei uma possibilidade dessa. E também, quando tudo iniciou nessa pandemia, todo mundo teve medo. Eu, inclusive, tive medo também da incerteza do que ia acontecer. E, de repente, tudo foi tão surpreendido
que o home office hoje se tornou uma possibilidade para muita gente e para a gente também. Então, eu vou elencar aqui 4 dicas, 4 situações que foram pertinentes para que a nossa produtividade realmente pudesse aumentar. Eu estou escutando alguns barulhos de microfone. Se alguém puder desligar, quem não tiver em fala, acho que fica melhor para todo mundo, né? Então, só para continuar a minha fala aqui, sobre esses quatro situações e dicas que a gente vai deixar hoje aqui, tanto particularmente falando sobre mim, como home office, que eu trouxe para casa o meu trabalho também, quanto da minha equipe. Bom, essas 4, a primeira eu vou colocar como estabelecer rotina de trabalho, a segunda, ter um bom sistema de integração contábil, a terceira, ter ferramentas de gestão, isso para quem é empresário contábil, principalmente. E a quarta, não a menos importante, mas oferecer um apoio emocional aos colaboradores e também cuidar da gente. Então, essa parte de estabelecer rotina de trabalho é muito importante para que toda a produção e a produtividade aconteça. Porque quando a gente traz o trabalho para casa, tudo se mistura, né? Principalmente para quem tem filhos. Eu sou mãe de 2 meninas, uma de 3 anos e outra de 5 anos. Então, você imagine trazer o escritório para dentro de casa, onde eu tenho afazeres domésticos e também tenho crianças. Então, como é que isso funciona na prática? Será que realmente deu certo? Para mim era surreal. Mas aí eu comecei a entender que eu precisava ter uma rotina, como eu tinha anteriormente dentro do trabalho, eu teria que ter em casa também. Então, pré-estabeleci horários de trabalho, como também deleguei funções de afazeres domésticos, quanto das minhas filhas também, para que outras pessoas pudessem me ajudar. E quem seriam essas outras pessoas? A minha rede de apoio que eu tinha, que era o meu esposo e a minha secretária. Então, tudo isso favoreceu o ambiente de trabalho dentro de casa. Isso é um fator muito importante. Cuidar da autoestima, cuidar do nosso interior, do nosso exterior, no momento que estamos trabalhando dentro de casa, também é de muita valia. Ter um local apropriado para o home office, eu tenho um gabinete próprio, que eu já existia antes do trabalho em home office. Então, eu vim para casa, eu já tinha uma estrutura. Analisar se eu tenho essa estrutura é fundamental para que a coisa realmente aconteça. No segundo ponto, esse sistema de integração contábil. É humanamente impossível a gente trabalhar em home office sem esse sistema de integração contábil, né? Pegar malote no cliente, trazer documentos para dentro de casa, isso meio que se mistura e tem um risco muito grande de se perder. Então, o custo-benefício talvez não seja tão vantajoso. Mas se eu tenho um sistema de integração contábil, o que é esse sistema de integração contábil? É aquele sistema que traz tudo importado, a gente tem um acesso remoto dentro da empresa do cliente, com todas as notas fiscais, com as despesas, com a folha, tudo a gente pode acessar remotamente. Então, isso facilita todo o trabalho em home office. Na minha empresa, a gente já tinha um projeto de acelerar isso para alguns clientes, principalmente para os que eram mais resistentes a esse sistema de integração. Então, quando iniciou a pandemia, a gente deu uma acelerada nesse projeto e a gente conseguiu colocar para diversas empresas, certo? Isso é um ponto muito importante para quem trabalha em home office. O terceiro, que também foi uma situação que a gente descobriu nesse momento de pandemia, a gente descobriu muitas coisas, né? E esse foi um fator que parece bobo, mas que fez tanto sentido para a gente, que é ter ferramentas de gestão. Tá, a gente existia ferramentas de gestão anteriormente, né? Mas uma ferramenta tão simples que a gente não utilizava, que era a ferramenta de gerenciamento de atividades diárias. Não é aquele gerenciamento de obrigações acessórias, de datas, não. Isso aí a gente já existia. Mas de atividades diárias, do cotidiano, a gente não tinha isso, porque fisicamente estávamos todos juntos. Então, no meu escritório, ele é setorizado. Tem um setor de legalização, setor fiscal, setor pessoal e o setor contábil. Então, eu estava lá todos os dias, eu vi o meu funcionário, existia alguma reunião com algum cliente, uma demanda, eu já passava para o meu funcionário, ou verbalmente ali junto dele, ou mandava um e-mail, um WhatsApp, enfim. Mas depois que a coisa ficou mais distante fisicamente, a gente entendeu que só o WhatsApp não era suficiente. A gente entendeu que o e-mail se perdia com tantos outros e-mails.
Então, a gente precisava ter um gerenciamento de atividades cotidianas, diárias, que é um sistema simples, onde a gente vai colocar pastas, certo? Então, se um cliente me pede uma solicitação de uma alteração contratual, que eu preciso delegar para o meu funcionário do setor de legalização, por exemplo. Então, eu posso, no mesmo sistema, colocar essa pasta dessa alteração que eu estou solicitando ao meu colaborador, eu atribuo essa atividade a ele, ele recebe automaticamente e eu peço a data da conclusão. E com isso, toda atividade que ele vai executando naquela alteração, ele vai preenchendo ali. E eu consigo atualizar aquele cenário toda vez que eu entrar nesse sistema. Eu quero ver como é que está a alteração da empresa X, como é que está o andamento. Então, eu vou naquela pastinha ali e consigo visualizar. Parece uma coisa muito simples, mas ela é muito útil para quem está trabalhando em home office distante da equipe. Só o WhatsApp e e-mail não vão funcionar. Então, é uma dica assim, que eu deixo para quem não trabalhava com isso anteriormente, ou quem ainda continuou fazendo, é uma coisa que realmente dá um sentido maior da equipe estar junta e que você percebe que a coisa realmente está evoluindo, porque você consegue alcançar e visualizar todo o cenário de todos os setores. Das obrigações acessórias, a gente já existia esse gerenciamento anteriormente, mas essas do cotidiano, diariamente, era tudo muito junto. Então, a gente estava junto com a agenda e hoje a gente está tão distante que esse gerenciamento fez com que a gente se aproximasse. E a quarta dica, que foi o que a gente utilizou durante todo esse percurso de pandemia, é o apoio emocional. Então, nós, como empresa, nós entendemos que o funcionário é, acima de tudo, uma família nossa. Que a nossa empresa é um time engajado. A gente já tinha esse engajamento dentro do meio físico. E quando a gente foi para o home office, a gente utilizou de todas as ferramentas para que a gente ficasse próximo aos colaboradores. Porque são eles que nos trazem um resultado para a empresa. E se eu não tenho esse time engajado do meu lado, eu não consigo evoluir. Então, o que foi que a gente fez? O que é que você, de repente, fez durante esse tempo de home office e até que a gente está levando ainda adiante esse sistema de home office? A gente mandava WhatsApp para eles, a gente ligava individualmente para saber como estava emocionalmente o meu funcionário, se ele estava com algum problema, se ele estava com algum problema familiar, o que é que a gente podia entrar junto de empresa e funcionário para ajudar esse funcionário a trabalhar melhor dentro de casa, seja uma palavra, seja um consolo, seja somente escutar. Então, muitas vezes eu me virei como psicóloga mesmo, de chorar junto deles, porque eu sabia que a demanda estava muito intensa para mim também, e para eles também, e eu precisava ser essa mãe que eles precisavam naquele momento. E o retorno era tão positivo, porque para mim, quando eu escutava alguma situação, aquilo me preenchia também, porque muitas vezes era um problema que eu também estava passando. Então, o apoio emocional nesse período de pandemia foi primordial para a gente. Né? Então, essas 4 ferramentas, 4 dicas e soluções que a gente levou para dentro do escritório virtualmente, em home office, com uma empresa digital que já estava digitalmente, ela facilitou muito a nossa produtividade. Hoje eu consigo mensurar que a gente conseguiu, em 40% a 50%, aumentar a produtividade, só nos feedbacks dos clientes. Então, home office, para mim, eu, Priscila, falando, era coisa humanamente impossível. Quando eu vi o povo trabalhando em casa, eu dizia, gente, isso não existe. E, de repente, essa empresa que era minha, que é minha, que tem 10 funcionários trabalhando, está toda em casa. E tudo fluiu como a gente nem imaginava. Então, assim, com essas ferramentas que eu elenquei aqui 4 das principais que a gente utilizou, fez com que realmente a gente tivesse um sucesso que a gente teve durante esse tempo, que não foi fácil, foi muito árduo, foi muito trabalho, foi muito difícil, mas que a gente conseguiu. Então, acho que é isso que eu quero deixar para vocês. Eu acredito muito nesse novo normal. Talvez para alguns precise realmente olhar com outros olhos, ver questão de estrutura, familiar, vizinhança, enfim, N fatores, mas que com essas ferramentas a coisa realmente funcionou de uma forma mais leve e tranquila. Bom, eu agradeço muito esse tempo que eu tive aqui. Não sei se eu tenho mais minutos, mas eu acredito que já esgotei os minutos.
mas eu quero deixar um agradecimento especial realmente ao convite que me foi dado, né? Uma honra estar aqui com essas 3 maravilhosas, que eu sou super fã de vocês. Enfim, quem quiser tirar alguma dúvida comigo, mais detalhes sobre essas ferramentas que eu coloquei aqui, ou de repente bater um bate-papo depois do webinar, depois desse momento, por favor, entre em contato, vai ser um prazer poder ajudar, e é uma honra estar aqui. Jandira, muito obrigada pelo convite. Não estou escutando. Parabéns, Priscila. Obrigada. O som estava desligado. Bom, Tá. nós é que agradecemos a sua disponibilidade aqui, né, de falar aqui conosco a respeito dessa... Foi um árduo, mas eu também faço minhas palavras de Priscila. Foi uma surpresa grata descobrir que dava para fazer e teve aspectos muito positivos em relação também a relacionamento contador-cliente. A gente descobriu umas coisas bem interessantes nessa aplicação do home office. Mas eu já vou agora passar, já pegar o gancho. Priscila estava falando com a gente aqui de ferramentas, e são elas, né? Eu senti que foram elas que realmente facilitaram ou dificultaram essa situação, essa vivência do home office. E eu já vou passar logo a palavra, para não perder nem um minutinho de tempo, para a Lieda Amaral, né? Maravilhosa. Parabéns pela sua didática, né? Ela é professora mesmo. E a palavra é sua, compartilha aqui conosco o que é que a gente tem de ferramenta, o que é que você tem de experiência para partilhar conosco. Boa noite, agradecendo estar aqui ao lado de todos vocês. São mulheres líderes que eu as admiro bastante. E vou aproveitar o gancho do que a Priscila falou para falar um pouquinho dessa tecnologia. Minha formação é em Ciências Contábeis, Engenharia da Produção e Tecnologia da Informação. Então, eu respiro tecnologia desde sempre. E quando a gente fala em implantar qualquer tecnologia, porque, na realidade, com a vinda da pandemia, acelerou os processos, né? De uma certa forma, nós já pensávamos em algum momento em termos atividades mais automatizadas, com algoritmos, ter atendimento online, até para expandir o nosso mercado, porque quando o mercado é presencial, ele fica limitado, de uma certa forma, você depende de deslocamentos. E o que a Priscila falou vem de um princípio que, antes de qualquer tecnologia, a gente tem que fazer. Ela antecede, que é o gerenciamento das rotinas. Tudo que ela falou ali é o GRD, o gerenciamento das rotinas. Porque gerenciamento das rotinas, ele é, assim, um método de gestão e responsabilidade dos colaboradores. E, ao mesmo tempo, buscando eficiência organizacional. Isso é o que faz o gerenciamento de rotina. Então, você primeiro cria padrões de trabalhos para evitar que tenha mudanças ou alterações dos padrões que levem a diminuir a qualidade do serviço prestado. Você estabelece os níveis de serviços, todos nós tivemos que fazer isso. Nós tínhamos que prestar um atendimento virtualizado sem perder o nível de qualidade do serviço, que nós já tínhamos. Então, para isso, as boas práticas dizem que a gente deve aliar algumas tecnologias. E quando a gente fala tecnologia, é importante dizer que tecnologia não necessariamente significa hardware e software. Tudo que eu posso fazer de forma sistematizada e padronizada, usando o método, é tecnologia. Porque nós usamos tecnologias de gestão, que podem ser automatizadas ou não. Esse é o primeiro ponto. Então, que ferramentas? Primeiro, as ferramentas dos 5S, né? Dos 5 Cs, para eliminar as anomalias, padronizar as rotinas
e, ao mesmo tempo, combater resistência às mudanças. Porque trabalhar à distância pressupõe aumento de controle da qualidade e da própria produtividade. As pessoas não acham um processo natural essa cobrança, que deveria ser, mas não acham. Esse é o primeiro ponto. E, assim, não há método rígido de melhoria no padrão de gerenciamento, mas eu preciso padronizar processos críticos. Aí a gente vai buscar na administração uma outra ferramenta, que é o PDCA. Planejar, fazer, né? O famoso PDCA, que ele vai suportar todas as outras ferramentas que a gente pretender fazer. Então, padronização é mais fundamental do que as próprias ferramentas gerenciais. Esse é o primeiro ponto. Porque não é prática, a gente falta educação e treinamento em padronização, na grande maioria. Mesmo que nos nossos colaboradores, nos nossos dirigentes, a gente termina fazendo de uma forma intuitiva. Mas como é que eu posso automatizar uma rotina que não está padronizada? Eu vou automatizar o caos. Então, primeiro, eu padronizo os processos. Porque eu padronizando os processos, eu consigo descer ao nível de tarefas e eliminar aquelas rotinas que são desnecessárias. Aí eu automatizo. E para eu controlar essas rotinas, eu posso usar um Trello, por exemplo, que é de automatização de rotinas, onde eu atribuo responsabilidades, atribuo prazos, eu faço o gerenciamento dessas rotinas, pode ser uma planilha de Excel. Às vezes a gente acha que para fazer esse acompanhamento à distância, eu preciso de tecnologias avançadas. Não, o Trello, até o gratuito, a versão gratuita, faz você gerenciar rotinas, atividades, tarefas, medir produtividade de uma forma muito bacana. Então, assim, a gente padroniza, mas eu tenho que ter participação da gestão. Porque padronização é o caminho para competitividade e produtividade. Não tem outro caminho. Isso em termos internacionais. E como é que eu conduzo esse caminho de padronização? Pelo PDCA. Pelo velho e bom PDCA. Porque você vai planejar, vai ter as ações que você vai executar, você vai checar, vai ver o que mantém, acompanha, vai pegar as ideias E as 4 grandes partes do ciclo PDCA, a fase de verificação, onde você vai procurar a raiz para as anomalias, a fase do planejamento ou do fazer, você evita a ocorrência repetida de problemas rotineiros. Quando a gente está fazendo isso, né? Está melhorando as ideias. Então, as atividades, elas podem ser atividades técnicas ou mesmo atividades sistematizadas de problemas gerenciais. Tudo que você pode botar dentro do PDCA. Então, eu elaboro fluxogramas de processos, eu seleciono quais as causas e efeitos nos itens, aí eu estou trazendo outra ferramenta, que é a árvore de causas e efeitos, analisa os padrões no momento de aplicação para poder melhorá-los, documenta, revisa esses padrões. E o que a gente viu que aconteceu em termos de home office? Primeiro, verificou-se que eu tenho... são inegáveis, os benefícios do home office são inegáveis para quem sabe trabalhar em home office. Exatamente. Porque tem que mudar a cultura. É inegável. Olha, eu trabalho em home office há mais ou menos 8 anos. Eu faço as minhas atividades em home office. Todas as atividades de consultoria são em home office e a metade da minha equipe já trabalhava em home office mesmo antes da pandemia. Mas é um processo de cultura. Por quê? Porque não existe controle de jornada de quem está em home office. Existe controle de tarefas e de produtividades. Mas para eu saber quão produtivo ou não alguém eu tenho que ter essas tarefas bem desenhadas em termos de tempo de processamento. Exato. Né? Eu tenho que ter um padrão de comparação.
e trabalhar com esse padrão. Aquele velho desvio padrão que a gente usa na fábrica, a gente traz para dentro das nossas atividades nos nossos escritórios. Aí eu vou me preocupar em termos de autenticação, de firewall para os antivírus, que tipo de ferramenta de colaboração eu posso usar, se eu vou precisar de usar criptografia para que essas informações que estão transitando para lá e para cá na internet, ainda mais com a Lei Geral de Proteção de Dados chegando, eu não tenha dados dos contribuintes sendo hackeados. Eu tenho que ter um cuidado muito grande com o nível de segurança da informação. Eu tenho que ter um cuidado com postura, porque aqueles colaboradores que estão online, eles representam a minha empresa. Então, por exemplo, não sei se vocês se lembram, no início da pandemia, circulou na internet um vídeo de uma mulher que era chamada Jennifer, e ela estava participando de uma reunião com várias pessoas. Aí levou para o notebook para o banheiro e só lembrou que estava online, ao vivo, quando todo mundo já tinha visto a Jennifer e todo o resto da gente. Então, você imagine assim, é um extremo, mas aconteceu. Aí você diz assim, mas não acontece de novo, porque foi uma reunião de médicos em Minas Gerais, onde eu estava trocando de roupa com a tela aberta. Eu vi. Aí todo mundo diz assim, não convoca o Mauro para a reunião, porque ele troca de... E ele lá com a tela aberta e trocou de roupa e ficou pelado, e foi para o quarto, e veio para lá e para cá, e todo mundo vendo, no meio de uma reunião de diretoria de um grande hospital. Então, você observa o seguinte, como é que eu evito esse tipo de situação? Eu tenho que testar os meus colaboradores e eu própria, para testar o equipamento com antecedência, né? Checar se tudo está bem, se vou usar smartphone, se o sinal está forte, se a bateria está carregada, a questão de verificar se existe necessidade de atualizar software, se fazer algum download. Eu tenho que lembrar que o meu cliente, ele não quer saber se eu estou tendo problema de internet aqui, não. Na hora que ele está com um problema, ele espera que você tenha a solução e que você esteja disponível no horário acordado. É contrato. Então, às vezes, a gente, na atenção ao cenário de fundo, para a sua intimidade não ser invadida no home office, vocês vejam que eu estou aqui numa parede branca. Eu poderia estar voltado para o outro lado, onde você estaria com o ambiente da minha casa sendo levada para pessoas que eu conheço, mas também para pessoas que eu desconheço. Então, a gente tem que pensar em nível de segurança também, de exposição do seu ambiente interno. Até dizer que tipo de cenário, se for possível, colocar cenário virtual, porque todos os softwares de comunicação já permitem um software virtual para descaracterizar o seu ambiente, a questão de iluminação, a questão de roupa. Um dia desse, eu estava participando de uma reunião de diretoria com um cliente e um dos colaboradores dele estava deitado numa cama. A menos que ele vendesse colchão ou fosse gerente de motel e estivesse fazendo uma demonstração, aquela cena não poderia acontecer numa reunião. Então, até prevenir de que tem que se vestir com quem está indo para o escritório presencial, a gente teve que fazer, né? Então, vocês observem que a tecnologia, ela ajuda. Eu tenho hoje tecnologia de ponta, inclusive criptografia no WhatsApp já tem, você já tem no Skype. Eu tenho que manter vários softwares de comunicação, porque o seu cliente ele pode ter alguma barreira em entrar e você tem que automaticamente... Eu, na minha empresa, por exemplo, eu uso o Zoom. Faz uns 6 anos que eu só uso o Zoom, em função de segurança e de todos os outros recursos que ele oferece quando você tem uma conta paga.
Mas tem gente que usa no ambiente profissional uma conta gratuita. Todas elas são vulneráveis. Qualquer conta gratuita pode ser do Google Meet, do Teams, do Webex, de qualquer uma ferramenta de videoconferência, ela é vulnerável quando você tem uma conta gratuita, porque você depende dos patrocinadores. Então, eu não posso, no meu ambiente profissional, botar uma conta gratuita, assim como eu não vou usar o e-mail do Hotmail para no ambiente profissional. Vocês lembram que no ano passado nós tivemos um grande banco que teve toda a sua base de clientes, isso foi em Fortaleza, toda a sua base de clientes roubadas. Por quê? Porque deu um problema no servidor, o responsável pela transmissão da informação mandou no Hotmail, que hoje é um dos e-mails com menor nível de segurança e criptografia. Aí, o que aconteceu? Esse banco perdeu 8% na Bolsa de Valores. E quem soube saiu do banco. Eu vou ficar num banco onde as minhas informações podem ser vazadas em função de um problema. Aí o banco disse que aquilo ali não se repetiria. 3 meses depois, a mesma coisa ocorreu. Entenderam? Que é mais do que eu me preocupar com a tecnologia, com a segurança da informação, eu tenho que ter um cuidado que, mesmo que eu tenha investido em toda a criptografia, se o meu colaborador deixar um dado de um cliente em cima de uma mesa, ele pode se extraviar, ele está em casa. Pode uma pessoa que visitou a casa ter acesso a uma informação confidencial de um cliente meu, protegido por sigilo fiscal. Então, a gente tem que ter todo esse protocolo que acompanha a tecnologia. Não dá para você falar dos aspectos de tecnologia sem falar da segurança da informação. Claro. E tecnologia só é segura quando está desligada. E mesmo assim, se tiver um chupa-cabra, ainda rouba os dados do computador desligado. Eu preciso deixar as perguntas finais. Era, inicialmente, esses pontos, esses aspectos que eu queria trazer para vocês. Porque a gente falar em home office tem que ter muito cuidado, a gente tem que começar pela preparação interna da equipe, organizar os setores e departamentos, providenciar as tecnologias necessárias, acesso remoto ao servidor, colocar em nuvem as informações para disponibilizar. A qualidade do atendimento ele tem que mudar sem ter padrão. Então, eu diria, mapeie os processos chaves. Porque quando eu mapeio, você lista todas as atividades que podem ser feitas remotamente. Entendeu? E quais ainda precisam ser adaptadas quando você faz esse mapeamento. Então, você tem 2 grupos de atividades. Aqueles que podem ser feitos 100% em casa e aqueles que ainda precisam ser feitos ajustes que eu tenho que fazer no âmbito do escritório físico. E cuide da segurança da informação. Verifique os riscos, veja a questão das permissões e acessos, eduque a equipe para que ela não precise recorrer ao TI com frequência, porque, às vezes, num pequeno escritório, eu não tenho TI, eu não tenho essa figura de uma pessoa que dê suporte de TI. Então, ela tem que ser um pouco autodidata, mais qualificada. E cria uma agenda de reuniões. Essa agenda de reuniões, você planeje já com diariamente pequenas reuniões, aí você pode buscar auxílio das metodologias ágeis para ter reuniões rápidas, 5 minutos, mas o que você vai fazer, o que foi feito e o que eu posso ajudar, não mais do que isso, não é para divagação, é ponto de controle. E liste os impactos das mudanças das tecnologias que você implantou na satisfação dos seus clientes. Tenha esse feedback. Então, você liste, por exemplo, registro de mudança no processo de entrega de documentos, apresentação dos relatórios, e vá pegando esse feedback. Comunique aos clientes de forma proativa. Explique como é que vai ser feito a partir daquele momento. Não é simplesmente no dia seguinte ele começar a receber e-mail e ele sempre fazia por telefone, ou mandar por WhatsApp algo que... Entendeu? Então, comunique
com antecedência, mesmo que isso não faça diferença nos serviços contábeis, faz na gestão do atendimento. E veja que ferramenta você pode usar. Qualquer uma que seja colocada na nuvem, hoje todos esses nossos provedores tradicionais já têm na nuvem. Você paga um pouco mais, mas ele já tem, mas é necessário se eu estou trabalhando em ambiente home office. Então, ferramenta para compartilhar documentos, se vai usar o Google Drive, que seja o Google Drive pago. Se vai usar o Dropbox, que seja o Dropbox pago. Todas elas são boas e estão anos-luz à frente, porque já eram utilizadas em outros contextos. Mas nós é que não estamos preparados para fazer uso delas. Ferramenta tem para todos os bolsos, mas para organizar processo, eu diria o Trello. Você pode ter o Todoist também, que é uma alternativa, porque o Trello ele organiza em projetos, listas, cartões, permite que os colaboradores online acompanhem a tarefa pendente. Então, ele é fantástico para isso. O Todoist, ele organiza em checklists. E o Gesta trabalha com a gestão contábil. São ferramentas que você pode ter de apoio, certo? E ferramenta de comunicação, essa semana eu comecei a usar uma ferramenta que eu tinha uma certa restrição dela, mas eu comecei a usar e ela vale legal. Porque a gente usa o WhatsApp para mensagem rápida, certo? Com moderação, porque não dá para você acompanhar as conversas em grupo. Ela não é para você registrar acompanhamento, mas tem o Whereby, que permite reuniões por videoconferência com até 4 pessoas. Às vezes tem 4 clientes ali, ele não precisa se autenticar nem ter assinado. Manda o link e ele já aparece online lá no link, em qualquer celular, smartphone. Então, o Whereby, ele serve para isso, para a gente fazer reunião com pouca gente, sem ter que pagar uma conta. É gratuito, ele serve. O Zoom é semelhante ao Whereby, só que ele é robusto. Porque eu posso ter, por exemplo, no meu Zoom, eu tenho 10 salas divididas por perfil de clientes. Então, ele fica online o tempo todo. Aquele cliente ali, quando ele precisa falar comigo, ele entra naquela sala. Então, você configura cada sala de acordo com o perfil do seu cliente. E o Loom, ele permite você gravar pequenos vídeos para disseminar ideias para os seus clientes. Ok? Então, são muitas ferramentas. Então, eu tenho a questão dos termos de responsabilidade, que tem que ser feito. E falando em tecnologia, a gente amanhece o dia e não acaba de falar a utilidade de cada tecnologia, mas não é esse o objetivo, é despertar e trazer à luz a discussão. Obrigada a vocês. Eu que agradeço, Lieda. E eu espero que todos estejam fazendo as anotaçõezinhas como eu aqui, tá? Para que a gente não perca nenhuma dessas dicas que as meninas estão dando. E realmente tem coisa que está ali tão perto, mas a gente, no dia a dia, no corre-corre, na enxurrada, né, de novidades que aparecem para a gente, nem sempre é fácil filtrar. E esse diálogo nosso aqui é importante por isso, porque a gente consegue pegar a dica de alguém que já filtrou e economiza o nosso bem, que é um bem que é muito valioso, que é o tempo. Ok. Eu gostaria da confirmação, por conta dos temas, né, que seria interessante que Catarina entrasse agora. Pode ser, Catarina? Pode sim. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Estamos. Boa noite, gente. Boa noite, meninas. Acabamos de falar aqui com a Lieda. Enquanto você falava, eu revisava todos os meus processos. E aí eu revisava, você estava falando, eu falo, peraí que eu já fiz, analisei, fiz, que a gente participa, mas a gente aprende muito. Queria dar boa noite a vocês. Estávamos falando de tecnologia, saí de uma mentoria no Teams, e aí fui me ajeitar, ficar apresentável para conversar com vocês. Quando eu voltei, cadê o áudio? E não tem áudio, reinicia a máquina. Então, a gente também está submetido a isso quando a gente utiliza essas ferramentas. E aí, consegui colocar no celular.
para poder vir conversar aqui com vocês. Primeiro, agradecer o convite. Estou aqui da Bahia. Graças à tecnologia, a gente consegue oferecer um evento como esse de forma gratuita, com tantas pessoas especiais e que eu acompanho o trabalho. E eu venho contar um pouco da minha trajetória de home office. Aqui agora é o processo de identificação para você que é novo, empresário, pequeno empreendedor. Como foi a minha opção pelo home office, qual é o melhor momento de sair dele, os meus desafios, os benefícios que eu encontrei com ele. Então, os meus 15 minutinhos vão ser com base nesse bate-papo. Talvez não seja tão enriquecedor como foi o das meninas, mas é mais uma fase de identificação. De você falar, nossa, eu estou nessa fase, não estou, também sinto isso, para a gente poder se encontrar nesse bate-papo. Como a Jandira me apresentou, eu sou a Catarina Amaral, eu trabalho com contabilidade há 6 anos, não tem muito tempo. A minha vivência na contabilidade, em anos são poucos, mas em horas são muitas. Estou aqui coberta de corretivo, para poder aparecer para vocês mais bonitinha, porque aqui a gente trabalha muito, mas graças a Deus a gente trabalha com amor, porque é uma dádiva quando a gente encontra na nossa profissão sentido, a gente encontra valor e transformação. E foi isso que aconteceu comigo na contabilidade. Quando eu entrei na contabilidade, eu fui trabalhar com escrituração contábil e eu fiquei muito frustrada, porque a gente não tinha processos mapeados, a gente tinha aquela palavrinha que assusta todo escritório, empresa contábil, que é retrabalho. Isso me cansava muito, porque eu era uma garota de 18 anos, dentro de uma empresa contábil, que tinha uma visão de negócio, e, gente, juro que não é sendo presunçosa, não é. Que eu tinha uma visão de negócios, de negócios, tá, gente? Não de contabilidade. Diferente do meu chefe, e eu tentava conversar com ele para implantar um processo de gestão, de mapear as atividades para que a gente não tivesse esse retrabalho, e não era feito. E também todo o trabalho era manual, eu simplesmente me restringia ao débito e o crédito, ali dando um tiquezinho no papel com o extrato bancário, passando a régua, e era só isso, eu não conseguia sair da visão muito simplista do contábil. Graças a Deus, sempre tive ótimos amigos de trabalho que entendiam quão, entre aspas, inconveniente eu era, que aí até das 18 até as 20 eu ficava aprendendo DP, ficava aprendendo fiscal com os meus colegas de trabalho, só que aí chegou um momento em que eu preciso conhecer mais, e aí eu ingressei na auditoria e na consultoria, e por lá fiquei 5 anos, e com a auditoria e a consultoria eu consegui ampliar a minha visão. No ano de 2018, eu criei nas redes sociais um perfil chamado Dizaí Contadora, um projeto que tinha como objetivo o incentivo à classe contábil, a elevar a autoestima da classe contábil e promover a disseminação de conteúdo nas redes sociais. Eu sempre via advogados, arquitetos conversando nas redes sociais sobre contabilidade e sobre suas profissões, desculpe. E a contabilidade era muito restrita, eram poucas pessoas. E aí criei esse projeto e fui me apaixonando ainda mais pelo empreendedorismo, pela contabilidade estratégica, pela contabilidade consultiva. E chegou o momento que eu decidi empreender. Eu fiz, não, agora eu quero colocar a mão na massa e fazer do meu jeito. Será que eu vou ser tão boa gestora como eu achava? Será que eu vou cometer os mesmos erros que as pessoas que um dia eu critiquei? Que agora era o momento de sentir na pele. Mas esse era o desejo, mas e a realidade? E aqueles boletos, como é que a gente paga no empreendedorismo? Para estruturar toda a saída da segurança econômica e financeira que o regime de CLT te dá para a liberdade, mas o terreno sinuoso que é o empreendedorismo contábil. E a primeira decisão foi uma decisão de custo, eu não tinha condição de arcar com aluguel, com luz, com água, e eu tive que optar pelo home office. Se vocês perguntassem se ao sair do regime de CLT para ingressar no âmbito do empreendedorismo contábil, se eu optaria por home office? Não. Não, porque eu sou daquelas contadoras que gosta de se arrumar, gosta de sair, fazer visita em cliente. Me acostumei a isso, porque na auditoria e na consultoria a gente fica pulando ali de galho em galho.
mas era a solução para realizar meu sonho. Então, todo o meu planejamento empresarial foi feito com base para, no médio prazo, eu sair do home office. Então, eu ingressei, o meu home office fica aqui atrás, ó, que eu estou no escritório e ele fica aqui atrás. Aí eu criei todo o meu cantinho, me estruturei e me surpreendi, porque eu me adaptei muito rápido. Eu achava que era um desafio, mas eu consegui me adaptar muito rápido por conta de tudo isso que a Lieda e a Priscila falaram. O momento em que você traz o trabalho para casa e que esses espaços se confundem, você fica preocupado. Será que eu vou dar conta? Eu tenho mania de limpeza, então eu tinha que acordar mais cedo para varrer a casa toda e passar pano na casa toda, porque senão eu não conseguiria trabalhar. Então, isso foi um desafio, que a gente brinca e tal, mas é verdade. Se você não se organizar, você passa o dia inteiro lavando a pia e cozinhando, e não fazendo o trabalho contábil. Então, isso foi difícil para mim, nesse primeiro momento, e eu tive que me policiar. Eu tive que ter a disciplina de dizer, garota, não tem condições de você fazer isso todo dia. Então, você se conhecer, o processo de autoconhecimento e autocrítica é fundamental para você conseguir se adaptar de uma maneira mais saudável ao home office. Se você é uma pessoa que gosta de dormir até mais tarde, como essa que vos fala, gente, eu amo trabalhar, mas ao mesmo tempo eu gosto de dormir. Então, eu gosto de dormir, sempre tive dificuldade de acordar cedo. Então, eu tive que criar uma rotina que assim que meu marido saía para trabalhar, eu já tinha que estar pronta também para sentar no meu home office para trabalhar. Então, isso é uma dica também para você que está em estrutura de home office e tem essa dificuldade. Porque quando a gente vai levando, já são 10h30 e você não fez absolutamente nada. Então, eu acordo às 5h30 da manhã, faço um exercício físico, tomo café, 8h15, britanicamente eu estou sentada para trabalhar. E isso me ajudou no meu processo de adaptação. Eu sinto muita falta da interação social. E como a Lieda e a Priscila falaram, se você está nessa estrutura, se você sente essa necessidade, a existência de reuniões constantes, a comunicação com a equipe, nem que sejam 10 a 15 minutos diários, é salutar para que o seu colaborador e você também se sintam ainda parte de um todo. Tenham esse sentimento da empresa. Então, a interação social foi algo que eu senti muito e eu precisei aplicar essas metodologias para que o meu desempenho fosse bom. Eu sou muito comunicativa, gente. Eu falo pelos cotovelos. Eu sempre fui acostumada a estar ali conversando e batendo papo com a colega, na hora do almoço, ter ali a pessoa para conversar, para a gente bater papo, discutir aspectos da contabilidade. Então, essa interação social interfere sim no seu nível de produtividade e vocês precisam ficar atentos. O benefício do home office é indiscutível, o baixo custo. Gente, meu lucro é estratosférico. Agora que eu estou saindo do home office, fiquei pobre. Que isso? O dinheiro acabou. Porque o home office é muito bom. Você tem um custo muito baixo, é muito cômodo. Então, a gente tem que fazer essas análises financeiras, não colocar um pé onde a gente não alcança. Quando eu saí da minha estrutura de auditoria e consultoria, eu era referência na contabilidade. Ser referência é diferente de ser autoridade, tá, gente? Eu era referência porque eu tinha um bocado de seguidor. Eu tinha muitos seguidores e as pessoas achavam que eu tinha dinheiro. É engraçada essa sensação que as pessoas têm. E, nossa, ela tem muito seguidor, então ela tem muito dinheiro. E não é bem assim. Aí, quando eu saí da auditoria, eu recebi muitos comentários assim, nossa, você vai sair da auditoria para ser contadora, como se existisse uma diferenciação, como se ser contadora fosse algo inferior a ser auditora. E eu me choquei muito com essa concepção. Eu mas eu bato no peito todos os dias porque eu sou contadora, eu digo, meu nome é Diz aí Contadora. Então, da mesma forma, quando você vem para a estrutura de home office, que você não tem uma sala, quando você não tem um local para receber os clientes, você precisa alugar um espaço para poder fazer isso, algumas pessoas podem te influenciar a tomar decisões que você não pode tomar financeiramente. E seja coerente com os seus princípios e os seus valores. Estar na estrutura de home office, por muitas vezes, é o caminho inicial para que você se mantenha no empreendedorismo.
tá? Então, blinde os seus ouvidos, foca no seu objetivo de longo prazo e curte seu home office, que para o começo ele é uma ótima opção. A flexibilidade que eu tenho de um dia trabalhar de calça leg e uma blusinha fresca, que a gente está no Nordeste, a gente sabe o calor que faz na nossa terra. Então, às vezes eu tô com a blusinha mais fresca, e daí quando eu vou fazer uma reunião com o cliente, eu boto meu blazer. Então, essa flexibilidade é interessante. Tem dias que eu trabalho de salto alto, tá, gente? O vizinho que me perdoe, é toque-toque o dia todo, porque eu preciso disso. Faz parte. Tenho que trabalhar com saltinho alto e vida que segue. Mas essa flexibilidade é um dos aspectos muito positivos do home office. Então, se você está com dificuldade, tente focar nesse lado positivo. O home office também te possibilita fazer pausas maiores. Então, como você não tem um horário de deslocamento, sempre no começo da manhã, no horário do almoço e no final da noite, eu aproveito para fazer uma meditação, para fazer um alongamento, para ler um pouco de livro, que seria exatamente o meu horário itinerary, quando eu estaria ali presa no trânsito, submetida a um estresse. Então, eu aproveito e faço um momento de relaxamento. E isso foi o maior benefício que teve para aqui, ó, para essa cabecinha. Porque a gente entra às 8h15 e às vezes a gente só sai às meia-noite, não sabe a hora de parar. Então, esse aspecto da qualidade de vida é algo muito discutível dentro do home office. Se você não tem a disciplina de saber a hora que começa e a hora que termina, você pode estar desencadeando no médio prazo uma síndrome de Burnout, né, que é o excesso do trabalho, a exaustão pelo trabalho. Você pode estar desenvolvendo até uma depressão. Então, nós temos que estar sempre atentos e vigilantes. Fazer essas pausas, para mim, no home office, é fundamental. Estabelecer o horário de corte de resposta a e-mails e WhatsApps. Às 8h30 eu não respondo mais ninguém, as pessoas sabem disso. E olha que meu horário é até um pouco mais estendido, porque senão a gente fica refém e nós precisamos sim cuidar da nossa família, cuidar do nosso lar, cuidar da nossa mente. Então fiquem atentos a esse aspecto da qualidade de vida, porque o home office é uma tendência, era uma tendência no começo de 2020, final de 2019, com pesquisas do ISE Business School. Trouxe aqui um dado para vocês, queria estar compartilhando, mas estou no celular. O dado mostra que 80% dos gestores preferem trabalhar com essa maneira, desde que possuam uma estrutura de acompanhamento e monitoramento remoto. Então, assim como é baixo custo para mim, é baixo custo para quem é dono. A gente tem diversas instituições financeiras entregando suas salas, porque vão trabalhar com o teletrabalho. Nós temos um impacto grande na imobiliária, porque as pessoas estão saindo das suas salas comerciais para poder ter esse trabalho remoto. Então, mudanças que ocorreriam em 5 ou 10 anos estão acontecendo agora, no ano de 2020, que a gente brinca que foi tão acelerado que até agosto passou voando. Não sei se para vocês é assim. Agosto para mim não passa. Quando eu acordei já era setembro. Eu fiz, espera aí, tá de brincadeira comigo, né? Tá complicado. Já tá tendo que pagar tudo que foi prorrogado, viu, meu povo? Chegou a hora de pagar. Então, é uma tendência que veio para ficar. A gente precisa se adequar. E o que esse processo de aceleração tecnológica, que é concomitante e se faz necessária por conta do teletrabalho, ela enseja uma redução de custos, o que ameaça o desemprego. Quando o gestor consegue monitorar a atividade dos seus colaboradores, ele percebe que ele não precisa, às vezes, de 10, né, Pri? Às vezes, com 5 ele faz. E agora? O que é que a gente faz com essa mão de obra? Então, a gente precisa se requalificar, como a maravilhosa Lieda aqui, linguagem de programação, entender de tecnologia e processos, porque isso vai fazer com que você se torne um profissional diferenciado. Eu odeio, gente, linguagem de programação. Mas né, eu não posso me dar o luxo de não fazer, de não aprender, de não estudar isso. Se é o futuro, está diretamente ligado ao futuro da minha profissão. Então, por favor, nem sempre é o que a gente quer. A gente tem que focar no resultado.
para me manter competitivo no mercado, para manter o meu emprego, a minha segurança, o que é que você considera de importante, você vai ter que sair dessa zona de conforto e ter que estudar um pouco mais sobre automatização, sobre ferramentas, sobre tecnologias, mas principalmente sobre pessoas. Porque por detrás de tudo isso tem ali um ser humano. Então a gente teve existem dois extremos, empresas que cederam espaço para os seus colaboradores apresentarem as suas necessidades, as suas dores, as suas dificuldades no processo do isolamento, enquanto outras mantiveram apenas a relação que eu chamo de a relação industrial, de Charlie Chaplin mesmo. Você trabalha e acabou. Eu nem preciso saber como você está. Isso é muito danoso. Isso é muito danoso, tanto para a sua empresa, como para o seu cliente, como para o seu corpo técnico. Então, vamos nos desenvolver no aspecto tecnológico da coisa? Vamos. Mas a gente não pode esquecer das nossas habilidades comportamentais, do nosso olhar humano. E dados comprovam, tá, gente? Isso não é meu, posso disponibilizar a pesquisa também para vocês, porque eu queria estar compartilhando na tela e não consigo, que empresas humanizadas, que têm essa visão mais atenta para os seus colaboradores, apresentam melhores resultados financeiros, apresentam melhores satisfações dos seus colaboradores e também dos seus clientes. Então, o caminho é líquido e certo. E aí, para finalizar minha apresentação para vocês, eu queria deixar uma mensagem muito boa que eu carrego sempre comigo, porque somos todos avessos à mudança. A única diferença é o tempo de resposta de cada um e o tempo de assimilação, que é impossível progredir sem mudanças, e aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. É bonito, mas não é meu. Essa frase é do George Bernard Shaw. Ele é um dramaturgo inglês. E eu amo essa frase e eu carrego ela comigo porque a única certeza que a gente tem na vida é a mudança. Essa outra frase também não é minha, é de um filósofo, não lembro qual é, mas é a mais pura verdade. E eu queria deixar essa mensagem aqui para vocês, que todos os caminhos vão ter benefícios e vão ter dificuldades. Cabe a gente utilizar qual lente nós vamos olhar essa jornada, tá bom? Então é isso, meninas. Muito obrigada, Catarina. Eu que agradeço. Eu queria aproveitar a fala da Catarina. Sou eu, Priscila. Tá joia, Priscila. Fala aí. Foi excelente o seu discurso, né, sobre toda a sua narrativa. E eu queria até para complementar o que você falou, que me fez lembrar um episódio muito de experiência mesmo dentro do escritório, que alguns funcionários meus, na verdade a grande maioria, demoravam de 2h30, quase 3 horas para chegar no trabalho. Então, quando eu chego para dizer que a gente precisa entender de negócios, mas antes dos negócios, a gente precisa entender das pessoas, e esse pessoal me trouxe uma produtividade porque estavam do lado da família, estavam do lado de quem eles passavam o maior tempo fora. Então, imagine você passar 13 horas, 14 horas fora de casa, e quando chegar só dormir e acordar e ir de novo para o trabalho. Então, tem funcionários que trabalham no interior, que moram no interior. E isso a gente entendeu como empresa humana, que realmente esses funcionários, eles precisavam estar em home office, mas não foi só o precisar. Toda essa parte que Lieda falou, que a gente conseguiu implementar dentro do escritório, fez todo sentido para que a coisa fluísse. Né? Então, assim, foi muito importante o que tu colocasse, porque para mim me fez relembrar esse episódio e como foi tão recente, me fez realmente reviver isso, que realmente a gente fez a escolha certa, né, para esses. Não que vai ser permanente, a gente ainda está entendendo como é que vai ser o negócio, mas que deu certo por conta disso. Então, parabéns, muito obrigada pela sua fala, fiquei muito feliz. Ai, de nada mesmo. Uma fica babando a outra, né? O bom é isso. Eu gosto assim. Se fosse presencialmente, a gente poderia distribuir lencinhos, né? Para enxugar. Que linda. Muito bem. Então, muito obrigada, Catarina, pela excelente explanação. E que bom que está tudo assim, feito correntezinha, viu? Uma deixando prontinho para a outra. E agora nós vamos ouvir a Dorgivânia, e a gente vai falar mais dessa questão do ser humano, né, Dorgivânia? Bem-vinda. Tá vendo? Quando eu falo com meus filhos sobre a questão de humanas, porque aí eles disseram, mamãe, aprendi esses dias, isso já tem alguns anos, tá? Que ciências contábeis é humanas. Aí eles falam para mim assim,
errar é humanas. Eu disse, de forma alguma. Tudo que a sua mãe construiu na vida foi exatamente porque você precisa aprender a entender de gente, a entender de pessoas, mesmo que você seja da área de exatas, né? Então tem essa brincadeirinha aí que a meninada faz. Mas, inicialmente, eu gostaria de deixar minha gratidão grande por esse momento. A nossa amada Jandira, né, coordenadora aí do projeto CRC Mulher, e eu já estive também coordenadora desse projeto, sou entusiasta exatamente por isso. Essa questão do babar uma a outra é o que vem acontecendo de algum tempo para cá, e, na verdade, nós estamos apoiando uma a outra, dizendo assim, vem cá, fica ao meu lado, e aí dando condições também dessas mulheres estarem onde elas quiserem, se é empreender, se é como dona de casa, se é na vida religiosa, mas aí a gente dizer assim, estou contigo e você pode. Empoderar realmente essa mulherada para o que ela é de fato. Então, Jandira, muito obrigada. Você, a Adriana, por esse convite. Eu não podia dizer não nunca e nem cancelar, só se eu tivesse ficado internada e não tivesse ido lá, tá? Mas aí eu digo, eu não vou cancelar, porque realmente essa marcação aqui foi assim meio de emergência, mas eu estou aqui sempre. Muito obrigada também à nossa DDP, Maria José. Eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres no Conselho Diretor. A Adriana já está aí, não é? O nosso presidente José Vieira, ele é muito sabido, porque ele fez exatamente isso, se rodeou de mulheres incríveis. Eu gosto muito dele, eu tenho certeza que ele pegou esses talentos exatamente para que essa gestão do CRC Alagoas fosse brilhante, tá? Fosse não, está sendo brilhante. E, lógico, a gente não pode falar de Alagoas sem falar da nossa líder inspiradora, eu diria, assim, uma das minhas mentoras, que é Maria Clara Bulgarim. Ela sempre nos deixando tão equilibradas também, nos mentorando de uma forma para que a gente realmente possa encontrar esse equilíbrio, que a gente possa inspirar essas outras pessoas. Então, que nós, além de babar as outras, e aí tem os meninos que estão aí de plantão, gente, eu não estou enxergando direito, tá? Não estou vendo o nome dos meninos, coloquei o óculos aqui, mas não dá certo. Mas os meninos que estão aqui ao nosso lado, toda honra, porque nós, tenho certeza, nós não queremos ser superiores e nem inferiores. Nós queremos juntar força para que o mundo realmente seja um mundo melhor, liderado por homens e mulheres com essa capacidade de entender de gente, com essa capacidade de entender de pessoas, né? Na verdade. E aí, falando aí de todo mundo, aí vem, gente, Catarina Amaral, que a gente se conhece, acho que só de internet e redes sociais. Lieda, e eu posso falar dessa mulher? É outra mentora, gente, é outra mulher, assim, que me deu o maior apoio. Eu estou hoje na presidência do Conselho aqui de Pernambuco. Lieda também faz parte dessa mentoria, eu digo assim, uma das pessoas que eu mais admiro, e ela sabe disso. Priscila Galindo, das Alagoas, né, Priscila? E a gente vai estreitando os laços. E aí a gente falar agora... Sem áudio. Ficou mudo. Eu acho que fechou o áudio. Eu acho que eu passei aqui em algum lugar. Então, falar de como envolver as pessoas nesse processo. Bem, dentro do Conselho Regional de Contabilidade, entidade pública. Então, esse ano eu me vi com 2 desafios, né? A empresa, que é uma empresa de contabilidade, também foi uma empresa onde empreendi bem jovem. Essa empresa nós constituímos, eu tinha 19 anos, na verdade, 19 para 20 anos, a empresa nasceu, hoje eu tenho 48 anos. E quando eu cheguei em Recife, porque eu faço questão de dizer que eu sou do sertão, sou lá do sertão de Pernambuco, nasci na Serra do Araripe, e essa fortaleza que nos dá
em justamente vencer e fazer tudo diferente. Quando eu cheguei aqui em Recife, na empresa onde nós compramos, nós adquirimos, na verdade, essa empresa de outros sócios, foi percebido pelos clientes da empresa que a contabilidade estava fazendo uma entrega diferente. Essa entrega diferente, na verdade, eu diria hoje que não é entrega de processos, é a entrega de cuidar dessas pessoas, de escutar as pessoas. Então, eu demorava mais tempo ao telefone, eu ia até os estabelecimentos desses empresários, estabelecimento que ficava em bairro. Gente, eu sou uma matuta, eu não conhecia nem o mar direito. Então, imagina você andar aqui em Recife. Meu marido, ele não ficava, ele ficava mais ou menos 15 dias longe, porque é piloto de avião, então voava pra caramba. E ele só me disse o seguinte: olha, aqui é a Avenida Boa Viagem, Conselheiro Aguiar, Navegantes, Domingos Ferreira. Do outro lado, o outro bairro. Então, eu não tinha o Waze, que hoje eu sou apaixonada pelo Waze. Então, eu não tinha o Waze. E aí eu precisava entender onde eram que essas empresas clientes estavam da empresa que a gente tinha constituído. Quando as pessoas perguntavam a minha idade, eu não dizia que tinha 19 anos, eu dizia, não, eu tenho 20 e pouco. Até para achar que eu não tinha apenas 19 anos, né? E quando eles perceberam esse fazer diferente, esse zelo, eu chegava nas panificadoras lá de bairro, nos mercadinhos, e eles, poxa, ela veio aqui me visitar. Então, o sentimento é de cuidar das pessoas. E esse cuidado das pessoas, eu coloco assim, pela minha vida inteira. Então, esse ano, eu tive a grata felicidade de assumir o conselho e a gente já havia no processo, o próprio nome do nosso planejamento, da nossa chapa já era inovar, que era um processo de transformação digital 2020 e 2021. Mas, né, Catarina, a gente precisou acelerar, como a Catarina mesmo disse, todos os processos. E aí o time que você convoca, o exército que você convoca, para que possa estar ao seu lado e fazer parte de qualquer planejamento é fundamental. E são pessoas, cada uma com suas características, com suas atividades, e tanto o time da Finança, que é a empresa onde eu lidero até hoje, como o time do Conselho Regional de Contabilidade, dos conselheiros, conselho diretor, foi muito assertivo. E os colaboradores do próprio conselho, que muitos têm décadas trabalhando lá no conselho, a gente precisou inspirar esses colaboradores e trazer para o nosso lado e dizer, olha, mudou a gestão, agora só que aquela zona de conforto vai ser um pouquinho diferente, tá certo? Mas não te preocupa não. Porque no barco onde a gente estiver, cada um vai ter sua função, e um vai cuidar do outro, e um vai buscar um do outro. Então, aquela história que a gente diz do funcionalismo público, que a gente sabe que é diferente das empresas privadas, é muito diferente. São muitas limitações, por exemplo, que a gente tem. Você quer fazer alguma coisa na gestão, aí vem não pode. Espera aí, então como é que a gente vai fazer? Mas os colaboradores lá do conselho também, eles entenderam o que era que a gestão gostaria. Por quê? Porque houve clareza também, houve transparência na comunicação e houve esse zelo de dizer, olha, o que a gente quer é exatamente um conselho melhor, uma profissão forte. A gente não fala tanto de valorização da profissão contábil ou de qualquer uma outra profissão. Essa valorização vai ter que começar aqui, dentro da nossa casa. Então, cuidar de gente, eu acho que eu venho me trabalhando muito e me inspirando para cuidar de pessoas mesmo. Na questão da empresa, lá da Finança, que é a empresa privada, onde eu atuo, a Finança é uma empresa de consultoria, contabilidade. Eu, desde sempre, eu digo que lá não é um escritório, lá é uma empresa. Porque não é um escritório, ou seja, é uma empresa contábil. Empresa contábil, ele precisa das mesmas ferramentas de gestão de qualquer uma outra empresa. Isso aí eu tenho esse entendimento de uma forma comecei meio leiga, justamente porque foram 28 anos atrás, existia muita coisa que eu não conhecia,
Minha primeira formação foi letras, depois eu fiz especialização em recursos humanos, depois de letras, mas eu já era técnica contábil, já trabalhava na área desde os 15 anos de idade. Então, assim, eu sempre fui muito à frente do que o mundo poderia me dar. Na verdade, eu sempre fui buscar todos os desejos, aquelas vontades. E aí, quando a gente começou a empreender lá na empresa, na Finanza, eu também imaginei que isso deveria ter uma marca. Como estudante de letras, né, naquela época, eu ainda estava terminando letras, que eu terminei letras, acho que eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, e como estudante de letras, eu estudava latim, não sei o quê, e coloquei o nome Finanza. Finanza tem um pedacinho que vem do latim, tem outro pedacinho que vem do italiano, e na Barça, minha gente, acho que as meninas mais novinhas aí não sabem o que é isso, eu descobri que Finanza é o exército italiano, e significa aquilo que eu também tinha escolhido, lá estudando latim, minha gente, que é proteção, segurança, era isso que a gente queria fornecer ao nosso cliente. Proteção, segurança e tudo isso. E fazer contabilidade. Porque fazer contabilidade é exatamente gerir. E nós entendemos também que você precisava, essa cultura não podia ser apenas Dorgivânia. Essa cultura, mesmo sendo eu naquela época, e mais um funcionário, depois veio mais outro, essa cultura precisava ser disseminada, não apenas dentro da empresa Finanza, mas dentro de todos os parceiros e dos clientes também. O cliente precisava entender a cultura da Finanza e nós precisávamos entender a cultura do nosso cliente, que muita gente chama de política, etc. E aí a gente constituiu meio que, de uma forma meio leiga inicialmente, nossa missão, visão, valores. E desde o princípio tem a questão do capital humano, do capital intelectual. E quando eu fiz ciências contábeis, eu tive a felicidade, tem muita gente que chama de sorte, eu sou uma sortuda, tenho certeza que eu sou uma sortuda. E aí eu conheci, lá quando eu ainda morava na minha cidade, em Araripina, acho que, sei lá, na época de estudando aqueles cursos do Sebrae, eu conheci um professor, que hoje ele é doutor, ele é da Universidade Federal de Pernambuco, chamado Jerônimo Libonati. Eu acho que ele ainda conhece. Ele é doutor em contabilidade, é uma pessoa assim incrível. E naquela época, eu já trabalhava numa empresa de contabilidade lá em Araripina, e o professor Jerônimo disse: Dorgivânia, você tem um perfil incrível de contadora. Mas como é que eu faço ciências contábeis, professor, se aqui não tem? Interior só tinha letra, teologia, geografia e história, né? Aí eu escolhi letras porque eu disse: você é jornalista, né? Você é jornalista, escritora, aquelas histórias todas. Mas eu não perdi o contato do professor Jerônimo. Não existia o WhatsApp, mas eu digo, nem que seja telefone emprestado, ficha de orelhão, eu não vou perder contato com essa figura, com esse mentor, que é o professor Jerônimo Libonati. Ele estava lá na sua mesa, Lieda, no dia da posse. É uma figuraça ele. E quando ele viu que eu já tinha casado, com 2 filhos, aí ele me ligou, ele disse: olha, você sabia que vai abrir uma faculdade, foi na época da abertura das faculdades particulares, né? Vai abrir uma faculdade praticamente na esquina da sua casa, vai ser sua oportunidade. E aí, gente, eu queria dizer a vocês que o home office, para mim, foi desde 1998, quando eu tive meu segundo filho. Foi. A gente morava num bairro e eram mais de 10 quilômetros para poder chegar no escritório. Eu sempre levei meu bebê. Então, o meu primeiro filho, com 20 dias de nascido, cirurgia e tudo, eu levava a criatura para o escritório. Então, isso para mim era ótimo, mas para o bebê não era tão legal. Aí outro dia eu disse: sou Gilberto, e aí, tu tem trauma de alguma coisa? Ele: não, mamãe, eu tenho trauma de nada, pelo amor de Jesus. Parava no meio para amamentar a criaturinha e levava. E aí, depois desse transtorno todo, eu disse: não, o segundo, a gente precisa dar uma condição melhor para esse ser humanozinho, né? Então, nós decidimos alugar uma casa, onde essa casa a gente pudesse fazer a empresa e pudesse também eu cuidar dos filhos, dos meninos, né?
E foi muito legal, porque a gente encontrou uma casa abandonada, mas eu disse, é essa. Quando eu finco o olho, eu digo, é essa. E aí tem aquela história da lei da atração, né? Que eu digo, vamos conversar com o cara, a gente negociar a reforma e tal, porque a casa era incrível, era de um engenheiro. E o engenheiro tinha feito o home office dele. Ele tinha um escritório, um pedacinho, totalmente desvinculado da casa. E foi muito legal, porque eu também me arrumava todos os dias. Sempre me arrumei para trabalhar, sempre, todos os dias. Eu sou muito vaidosa, para quem me conhece. Eu gosto de me arrumar, eu gosto de me cuidar, creme até para as orelhas. Vocês não têm noção. Hoje mesmo, eu vou passar 15 dias sem poder botar maquiagem, né? Vou passar, não sei, aí eu disse, não tem nada não, pelo menos a pelezinha tá boa, né? Dei uma cuidadazinha na pele, então eu sou muito vaidosa. E aí eu me arrumava todos os dias. Eu passei do ano que Gustavo nasceu, 1998, até, eu acho que uns 4 anos depois, até o ano 2000, trabalhando em casa, mas implantei também a questão do respeito. Tinha a hora de amamentar, tinha uma pessoa que ficava cuidando dos meninos, realmente eu sempre tive a felicidade de ter alguém comigo para me ajudar em casa. E aí eu tenho meus irmãos também, né? Ele conhece. Eu tenho uma penca de irmãos, gente. Eu tenho, acho que são, do meu pai e da minha mãe, são 7. E meus irmãos eu também fui importando aqui para Recife, todos contadores, tá? E nessa penca de irmãos, eu sempre delegava alguma coisa para eles cuidar dos meninos, me ajudar e alguma coisa assim, e deu muito certo com isso. E para vocês terem uma ideia, os filhos, eles não iam ao escritório se não fosse a hora da amamentação. Aí o outro ia também, amamentava, etc. E os clientes também respeitavam. Os clientes respeitavam os horários. Então, assim, eu inaugurei esse home office nessa época aí. Mas eu queria deixar para vocês também esse momento agora de pandemia. E aí chegou a pandemia. Mais um fator de sorte, de muita alegria, queiram chamar o nome que vocês quiserem. O dia 13 de março foi o último dia que Pernambuco pôde fazer alguma aglomeração de pessoas que tinham até 50 pessoas. Aliás, mais de 50 pessoas, porque a partir do sábado eram até 50 pessoas. E foi a posse. Foi a festa da posse. Foi uma festa muito legal, muito linda, com muito apoio. Foi apoio que vocês não têm noção, assim, da minha alegria, de onde veio. Quando eu olhava assim, as flores é por minha conta, olha, a decoração é por minha conta. Então, era tanta gente convergindo para o bem, que você olhava e não... Assim, só a gente que tem muita fé e acredita, você sabe que isso é questão do retorno, é a convergência das ideias, é esse um apoiar o outro. E veio a pandemia e veio a questão da finança e do CRC. Na finança foi muito mais fácil, eu confesso que foi muito mais fácil. Por quê? Eu sou apaixonada por o PDCA, por Falcone. Os livros de Falcone é assim, de cabeceira para mim, porque é o gerenciamento da rotina e tal. E eu conheci, eu já fazia algumas coisas lá na empresa, eu não sabia que era PDCA. Depois que eu fui aprendendo o que era isso, o que é gerenciamento de rotina, o que é implantar processos. E eu sempre acreditei que numa empresa ela precisa ter processo, ela precisa ter cuidado com as pessoas, ela precisa ter o conhecimento técnico, mas precisa ter tudo isso. Então, lá na finança foi mais tranquilo, porque a gente tinha todos esses processos, tudo alinhado. E outra coisa que nós fizemos na última década foi exatamente fortalecer a liderança de cada setor. Esse fortalecimento da liderança, inicialmente, foi exatamente para que eu pudesse sair para estar vice-presidente de um conselho, para estar presidente hoje, porque eu precisava cuidar desta empresa, que é a empresa que me alimenta a família, é a empresa que eu tenho assim, a maior honra de trabalhar lá, de fazer tudo. Mas eu também queria a questão do sonho, de estar trabalhando em prol da nossa classe contábil. Ou seja, presidência, isso aí foi uma consequência, porque era coordenadora de mulher contabilista, era dentro de CSCAP. Então, eu sempre gostei do trabalho voluntariado e sempre gostei de, ao invés de reclamar que a profissão ela não é valorizada, eu fazer alguma coisa para que ela possa ser valorizada, inspirar essas pessoas e trazer para o meu time essa valorização. Eu não gosto de reclamar, gente.
Não gosto mesmo de ficar nesse mimimi, nessas reclamações. Eu acho que isso é muito da veia do sertanejo também, sabe? A gente não reclama, a gente age. E quando a dor... trabalhar nesse lado da perícia. Não é? E quando a dor está muito forte, que você não pode com aquela dor, você fica quietinho num canto, só percebendo como é que você vai resolver aquela dor. E é nos dias de hoje. Então, eu diria que é isso, é com o nosso time, eu até anotei umas coisinhas aqui, é a questão da comunicação, da transparência. Os nossos colaboradores, eles foram assim, mega parceiros, porque a gente já tinha um time formado, é o feedback à equipe. Essa questão das reuniões, Lieda, era diariamente. Ou você tinha reunião com departamentos, ou eu ligava mesmo para cada colaborador, e toda semana a gente tinha uma reunião geral. Nessa reunião geral, nós sempre tínhamos um convidado especial. E eu tenho uma pessoa, aliás, várias pessoas muito queridas, que me ajudam na gestão da empresa, que ele está terminando, né? 2 vão palestrar no Conexão do Nordeste. Então, eu diria a vocês que é isso, é cuidar de gente. Então, um beijo bem grande no coração. Muito obrigada, Dorgivânia. Maravilhoso estar aqui, né, meninas, e ouvir. E meninos, que eu já vi que tem muitos meninos aí, junto conosco. Olha, nós temos perguntas. A primeira é para a Lieda, mas todas colaboram, né? A Arábia, ela pergunta assim, o controle documental, escritório, home office, cliente, como é que você conseguiu controlar isso? Lieda. Repete aí, Jandira. O controle documental, né? Sim. Cliente, home office, o nosso escritório home office, o escritório cliente. E eu acredito que tu já até respondeu, não foi? Mas, por exemplo, eu vou até entrar... controle documental de obrigações acessórias. Por exemplo, eu uso o NIBO Obrigações Acessórias, que me ajuda a fazer a gestão do controle das obrigações. Tem vários outros, né? Eu estou dizendo o que eu uso para dar um exemplo. Mas o meu Zoom, por exemplo, ele é linkado com a agenda e é linkado com o Trello. Cada vez que eu agendo uma reunião ou que eu coloco um anexo de um documento, ele fica lá na minha agenda do Google, os anexos que eu usei naquela reunião, a gravação, eu anexo a gravação daquela reunião, porque tem algumas que necessitam ser gravadas, obviamente com a permissão do cliente, mas cada um já tem a pasta agregada à agenda. Então, quando eu olho lá, dia 2, hoje, eu tenho exatamente todos os documentos que eu trabalhei hoje no dia 2, com o cliente A, B, C e D, e está acessado em algum minuto, alguma hora ali dentro daquela agenda. E o controle das próximas reuniões, tem um controle online, onde eu faço como um mapeamento de um projeto. Você tem algumas ferramentas de gestão de projeto, como o Doc Project, que pode ser utilizado, onde eu fico aquela memória da reunião. O que foi decidido, qual o próximo passo, qual o prazo, qual é a responsabilidade, que isso aí já você vai colocando no Trello. Então, eu já tenho o mapeamento quais são as medidas necessárias após aquela reunião e se daquela dali vai gerar, por exemplo, uma reunião com a equipe interna A, B, C ou D, ou uma reunião externa com outra atividade. Então, tem como você fazer isso linkado. E assim, tem que ser no momento da reunião. Aqueles documentos produzidos, eles são anexados no momento da reunião. A memória da reunião, ela é redigida no momento da reunião. Então, você tem lá, por exemplo, no Zoom como esse aqui, como no Teams, esse chat, se você está usando numa reunião, você vai gravar o chat. Você vai gravar todas as mensagens que foram colocadas ali, inclusive os arquivos que você anexar a esta reunião. Então, quando você salvar lá no seu Drive, aquela reunião ela está com todos os documentos que foram apresentados, compartilhamento de tela. Normalmente,
se eu estou discutindo um processo de legalização, o Word que eu estou apresentando para ele está na nuvem, as alterações são feitas na hora, as observações, as recomendações que ele fazem. Eu uso o quadro branco do sistema whiteboard do próprio aplicativo para ir fazendo aqueles rascunhos de anotações e isso fica gravado. Ok. Olha, nós temos aqui no chat um monte de parabéns, viu? Parabéns de Minas, de São Paulo, vários estados. E parabéns para as palestrantes, porque agregaram muito com as suas experiências, e parabéns também para o CRC Alagoas. Parabéns, presidente Vieira, parabéns todos nós, né, que fazemos CRC Alagoas também. Tem uma outra curiosidade aqui de uma das pessoas, que é o seguinte, ela diz assim, de 1 a 10, qual o nível de aceitação por parte dos clientes em relação ao uso, né, do home office? Eu já vou logo adiantando que eu me surpreendi muito. Eu tenho uma parceria aqui com Maria, em Maceió, mas também tenho um escritório lá em São Miguel. E interior, geralmente a cultura, digamos assim, fica um pouco, né, atrás da capital. Porém, a aceitação foi tão boa que eu fiquei realmente de queixo caído. Então, varia muito de região para região, mas a aceitação do cliente foi positiva, apesar da pouca, digamos assim, interação com a tecnologia que eles têm lá. Meninas. Diz aí, Catarina, como é que foi para você, assim, de 0 a 10, nota? Lá eu diria que foi 8. Fazendo uma média, assim, a gente... Porque cada cliente é um cliente, né, gente? Cada cliente é um bebezinho. Falo que é um bebê que a gente tem que cuidar, educar. E existem clientes que adoram, existem clientes que não gostam. Todos os meus clientes sabem que a minha atual estrutura é em home office. Então, quando eu iria visitá-los, eu sempre ia na base deles. Então, isso facilitou a minha condução. Agora, a minha dificuldade com alguns clientes foi a tratativa através de ferramentas como o Zoom, como o Teams, porque o pessoal não tinha muita habilidade, aí demorava 20 minutos e perdia super a paciência para poder entender a ferramenta, aprender. Enquanto um outro perfil, né, existem 2 perfis basicamente dentro da minha empresa, um outro perfil que é mais arrojado, que gosta mais da tecnologia, achava ótimo. Eu nunca mais vem aqui, tá? Você bebe muito café, você dá prejuízo, fica aí mesmo e a gente vai conversando. Então, eu tive no meu escritório, gente, o que é que acontece? A gente tem 2 pessoas muito distintas em decorrência da segmentação que nós optamos. Então, enquanto um aceitou muito bem, o outro não tanto. E, obviamente, aqueles clientes que não aceitaram tão bem, a gente fez o quê? Tratou com carinho, ligou, fez o treinamento da ferramenta, agendou uma reunião com todos eles e fizemos a ferramenta juntos. E aí, cada um foi tirando a dúvida, foi uma coisa assim, um tempinho de 50 minutos, e aí depois eles super me mandaram mensagem, olha, Kátia, isso me facilitou muito, porque eu também tive que colocar gente para trabalhar à distância, até para reunião de parente, até para festa de aniversário de parente. Então, quando você dá a devida atenção, quando você tem o cuidado e a paciência, você consegue transformar a dificuldade em uma oportunidade. Então, eu consegui transformar em uma oportunidade de relacionamento, mas no começo eu tive um pouco de dificuldade, sim, com alguns clientes. No meu caso, para complementar, eu faço minhas as palavras de Catarina. A gente tem personas diferentes dentro do escritório, então a gente teve dificuldades adversas aí. Como o meu escritório ele está no modelo híbrido hoje, né? Então a gente tem pessoas em casa e pessoas dentro do escritório, isso facilita o remanejo dos clientes. Quem tem uma certa, enfim, resistência estava indo para o escritório, em meio presencial, fazendo reuniões, como quem não tem essa facilidade, que é realmente mais arrojado, geralmente mais jovem e tal, a gente fazia reuniões online. Então, a coisa fluiu desta forma.
eu não tive grandes dificuldades de aceitação, mas quando a gente percebia, sim, alguma reunião, alguma coisa mais pontual, a gente levava ele presencialmente para dentro do escritório. Meu escritório não foi fechado só no início, todos foram para casa, acho que 2, 3 meses, se eu não me engano, e depois a gente transferiu 30% que não se adequou ao home office para dentro da estrutura física, e o restante hoje ainda continua. Né? Então, a gente diz que a gente está no modelo híbrido, né? Então, lá e cá, fazendo esse rodízio que está funcionando bem, que a gente vai sentindo como é que vai para frente, se realmente vai continuar assim ou remanejar todo mundo de volta. Posso falar agora? No meu caso, especificamente, eu diria que foi 100% de aceitação. Por motivo muito simples. Eu já sou conhecida como a tia high-tech. Então, quem se aproxima de mim, quer seja cliente ou não, sabe que vai ter que lidar com muita tecnologia. Eu uso muita tecnologia. Então, eu manualizei desde como entra um passo a passo, a cartilhinha, como entrar no Zoom, como instalar no Zoom. Eu fiz as cartilhinhas, eu fiz um processo de educação. Então, não tem essa questão de faixa etária. Eles sabem que eu viajo muito, eu tenho clientes, muitos clientes no Sul e eu moro em Natal. Tenho muitos clientes fora do país e eu moro em Natal. E isso só é possível porque eu uso intensivamente a tecnologia. Então, para vocês terem uma ideia, antes do Zoom eu usava o Skype for Business. Passei uns 15 anos usando o Skype for Business. Meus filhos cresceram conversando comigo por Skype. Se eu pegava as criaturinhas e a forma deles me verem todos os dias da vida dele era via Skype, imagina o cliente. Então, eu mostrava isso. Eu disse, olha, minhas crianças de 3, 4, 5, 6 anos conversam comigo por Skype. Como é que você não conversa? Lógico que não dessa forma, mas eles viam isso com naturalidade. Então, eu acho assim, depende muito da familiaridade que nós próprios temos com a tecnologia para deixá-los confortáveis. Então, quando você tem, eu fazia, não chegava a esses 20 minutos não, Catarina, porque eu mandava primeiro o passo a passo. Em alguns, eu fiz a instalação, obviamente, no início, mas eu testava, eu já usava com uma certa frequência. Mas mesmo no início, eu mostrava para ele os benefícios, as maravilhas. Era uma reunião assim de encantamento da tecnologia. Dificilmente quem entra numa reunião de encantamento da tecnologia não se apaixona por ela. Então, quando ele tinha necessidade, ele próprio... Eu tenho um cliente que ele tem 83 anos. E é quem mais me aciona no Zoom, porque ele descobriu a maravilha do Zoom. Então, tudo que ele faz, ele já manda lá, ele diz assim... E engraçado que ele diz assim, Lieda, vamos fazer um call agora? Aí, é muito interessante. Se ele consegue, então os mais jovens, eu dou sempre o exemplo dele. Olha, o doutor Antônio, ele é quem mais vende para mim. Perfeito. Perfeito. Bom, questionamentos não vi, mas no Zoom, no chat. Mas deixa a gente fazer uma recapitulação aqui para a gente encerrar, tá bom? Nós hoje falamos sobre a questão da produtividade, né? Como ter produtividade no trabalho home office, sobre a padronização, que, digamos assim, como o Lieda bem colocou, é o alicerce, né, para que todas as outras situações se construam. A resistência à mudança e dicas para que a gente, né, combata essa resistência, que geralmente, pelo menos a gente percebeu, Maria e eu, que a maior resistência que a gente teve foi do próprio colaborador. E, nesse sentido, essa questão da humanização, né? Tanto do colaborador, dos nossos parceiros, como dos nossos clientes também, esse atendimento mais humanizado. Então, uma situação difícil como essa pandemia,
ela trouxe para a gente a oportunidade de sair dessa questão que a Catarina falou, né? Dessa formatação industrial do trabalho e trazer mais uma oportunidade de humanizar. A transparência, como a Dorgivânia falou, o diálogo, essa quebra dessa cultura antiga nas empresas e ter essa maravilhosa ferramentas, né? A tecnologia ao nosso favor. Então, assim, foi muito proveitosa a noite. Nós aqui do CRC Alagoas, e eu acredito que todos os colegas contadores aqui espalhados pelo Brasil e, quem sabe, né, pelo mundo, estamos gratos por você, Dorgivânia, por você, Priscila, por Lieda, por Carol. Olha a intimidade. Catarina. Por toda essa disponibilidade. Mas preocupa não, eu sou tudo menos Catarina. Carol, Karina, Camila. Catarina é a última opção sempre. Só não pode por isso. Me chamam de Judite, de Jussara. Mas é tudo nome de índio, como o meu. Mas, meninas, muito obrigada, muito obrigada. Eu deixo agora o espaço para vocês fazerem as considerações finais. Beijo grande. Jandira, eu que agradeço. É sempre muito prazeroso participar de uma conversa feita essa e que a gente possa fazer, eu estava chamando de intercâmbio entre conselhos, entre estados, porque a gente tem pessoas aqui de vários estados. O CRC Pernambuco e Pernambuco está de braços abertos a vocês. Queria fazer um convite, nós vamos ter agora em setembro o encontro de perícia, gratuito, está incrível a programação. E em outubro, todos os conselhos do Nordeste vão oferecer o Conexão Contábil do Nordeste. É exatamente essa quebra de paradigmas. Então, vamos estar juntos, mostrando também, como mostramos lá no Pensar Contabilidade, não é, Lieda? Que essa transformação, essa aceleração que está acontecendo, o contador, ele estava a postos e muito preparado para isso. Então, gratidão por esse momento. Aproveitar também para informar, né, aos colegas contadores que o CRC Alagoas também está formatando uma live aí para o finalzinho deste mês, falando sobre gestão financeira. Tá bom? Então, vamos nos preparar para aprender também um pouco mais sobre esse tema. Priscila? Então, eu ia fechar, porque eu queria tanto agradecer essas 3 férias aí, 4, porque a Jandira se encaixa muito bem. Para mim, vocês são referências na área. Eu fico muito, muito honrada de poder dividir um pouco da minha experiência como empresária contábil e aprender tanto com vocês também. Para mim é uma troca sempre. Eu me sinto muito feliz com esse momento. E gratidão, Jandira, pelo convite. Gratidão, meninas. Espero que a gente possa se encontrar pessoalmente ou virtualmente nos próximos encontros. Maria, fala aí, Maria, em nome do CRC. Tá. Oi, Jandira, estava esperando todas falarem aí. Nós temos que agradecer, quero agradecer mais uma vez a Catarina, Lieda, a Priscila, a Dorgivânia. Obrigada, Dorgivânia, pelos elogios ao nosso presidente e à nossa equipe. Muito obrigada mesmo. Lieda, como sempre, aquele abração bem gostoso. Estamos aguardando você em breve para a gente comer aquele camarão. Dorgivânia também se sinta convidadas. Aliás, todas, né? Todas 4 estão convidadas. Aquele camarão delicioso. Porque elas sabem quanto eu gosto de camarão. Potiguar é comedor de camarão. Eu quero agradecer imensamente de coração, em nome do nosso presidente e de toda a equipe aqui que fazemos o Conselho de Contabilidade de Alagoas. É uma satisfação enorme estar com vocês. Sintam-se abraçadas
com muito calor humano, realmente. Muito obrigada mesmo. E, Dogivânia, vamos que vamos no nosso Conecon. Breve estará aí nas redes sociais para todo mundo se inscrever. Muito obrigada mesmo. E se recupere logo do seu olhinho, viu? Obrigada. Um beijão a todas. Obrigada. Pessoal, queria deixar aqui para vocês o meu muito obrigada. É uma honra estar aqui, conversando com pessoas que são referência na área, que fazem um trabalho diferenciado. E como eu queria até falar, a Dogivânia falou que ela é sortuda. Sorte, minha amiga, é uma mistura de oportunidade com boa vontade, né? Você vê a oportunidade, você tem a boa vontade, e aí tem sorte. Tem sorte não, tu trabalha muito. E eu queria agradecer todo o trabalho que vocês fazem pela nossa classe, toda a representatividade. Me sinto inspirada por vocês, né? Quando a gente está titubeando, a gente pensa, e o que elas estão fazendo? E como eu vou honrar a jornada delas? Então, muito obrigada por ceder esse espaço para eu apresentar o meu trabalho, a minha vivência contábil. Sejam muito bem-vindas à minha Bahia. Aqui a gente come dendê, Maria. Aqui tem acarajé. Acarajé com dendê, né? Breve estarei a aí. gente leva o camarão e põe no acarajé também. A gente come acarajé com camarão aqui também. Então, sejam muito bem-vindas quando vocês estiverem na Bahia. Por favor, me liguem para eu poder apresentar um pouco da minha terrinha para vocês. E muito obrigada. No que precisar, é só chamar. Obrigada, Priscila. Obrigada mesmo. Aliás, Catarina. É Karina, é Carol. Karina, Carol. A Priscila, né? A Priscila, Catarina é outra. Ó, esse negócio... E agradecer, assim, foi uma noite muito espetacular. Vocês sabem que eu as admiro demais. Hoje foi minha amiga, assim, de longas datas. Eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho de vocês e Maria José, que está sempre aqui próxima, Jandira, meu querido Vieira, que sempre dando força para as mulheres do movimento, é importante dizer, e contem sempre que precisar. E vou cobrar, viu? Porque eu vou querer comer camarão em Alagoas, de frente para aquele maravilhoso. Vamos comer, sim! Ok, meninas, muito obrigada mais uma vez. Beijo a todas e até a próxima. Até a próxima. Beijo.